Bom, boa noite então, a pessoal que vai acompanhar a aula posteriormente à gravação da aula. Hoje a gente vai trabalhar o último princípio, né, que a gente estava estudando, que é a respeito dos princípios fundamentais da vida cristã. E hoje a gente vai trabalhar o último princípio, que é o princípio da igreja, né? Então nós trabalhamos o fim da vida cristã, então qual que é a finalidade da nossa vida. Nós falamos sobre a Santíssima Trindade, nós falamos sobre a configuração com Jesus Cristo, nós falamos na semana passada sobre a Virgem Maria, e para a gente poder finalizar esses princípios, a gente vai falar sobre a igreja, né? E aqui a gente vai ter uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado enquanto igreja, né? Mas não igreja enquanto organização administrativa, mas a gente vai entender mais sobre a igreja enquanto corpo místico de Cristo, tá? Antes da gente começar, como de costume, vamos fazer uma breve oração para a gente poder colocar essa aula nas mãos da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje a gente vai falar então sobre a igreja enquanto corpo místico de Cristo, né? E a primeira coisa que a gente precisa compreender quando a gente vai falar de igreja é a gente entender qual que é a missão da igreja. E conforme a gente vai se aprofundando nesses estudos de ascética e mística, a gente vai percebendo o quão belo é a igreja, o quão belo é o santo sacrifício, e o quão importante nós fazemos parte desse corpo de Cristo, né, que é a Santa Igreja, que Jesus instituiu, né, para que a pessoa de Pedro fosse, né, o primeiro papa, fosse o seu sucessor, né, e ao longo do tempo, essa sucessão foi passando, e a igreja se mantém firme e de pé até hoje, né. É claro que sempre houveram crises na igreja, não é de hoje, a igreja sempre teve momentos de crise, porque faz parte da nossa identidade como cristão, né? Os cristãos, eles sempre foram perseguidos, nos primeiros séculos muitos eram martirizados, hoje nem tantos, ainda acontecem sim em algumas regiões, mas a gente também sofre com, no caso atual, com o avanço da modernidade, com algumas irregularidades que acabam acontecendo, infelizmente, na Santa Missa, com a falta de consciência das pessoas de entender o que de fato é a igreja. Por isso que a gente precisa entender essa parte, porque a igreja é uma parte fundamental, tá? Ela é uma parte fundamental dentro da nossa vivência cristã, assim como todo aquele apanhado de oração que a gente falou sobre a finalidade do homem, que são coisas, digamos assim, mais pessoais, né, mais internas nossas ali. Então, qual que é a finalidade da nossa vida, como que a gente configura a nossa vida com a de Jesus, como a gente vive a inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma, como que a gente utiliza Nossa Senhora como nosso modelo, né, como que a gente faz para ter uma verdadeira devoção a ela. Então, se tratava muito do eu, né, e aqui a gente vai falar um pouco da igreja, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender é a missão da igreja. Para a gente entender a missão da igreja, primeiro a gente precisa entender, e é um texto muito belo que o Rui Marinho traz no livro, e eu até vou citar ele literalmente aqui para a gente não perder nenhuma parte, porque é muito bonito o que ele traz aqui. E ele fala o seguinte, ele fala que assim, há uma canção, uma comunicação de amor no seio da Santíssima Trindade. Isso, inclusive, a gente já comentou anteriormente, quando a gente falou da Santíssima Trindade, né, que eles se comunicam entre si. Só que aqui ele está dizendo, ele está trazendo essa dimensão de um canto, né, de uma canção, certo? E ele continua aqui, um canto eterno do Verbo no seio do Pai. Essa comunicação, esse louvor, não tem necessidade de nenhum outro, já que é impossível acrescentar absolutamente alguma coisa à glorificação infinita que o Pai recebe do Verbo em união com o Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade. Nós também já comentamos sobre isso quando a gente falou da finalidade do homem, né? Que a finalidade do homem é a glória de Deus, só que de uma certa forma Deus ele já é perfeito por si só e ele não tem necessidade,
da nossa glorificação, né? É impossível a gente acrescentar alguma coisa a Deus que já é perfeito, tá? E aí ele continua aqui. Porém, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E desde esse momento, e ó, veja essa parte que ela é muito bonita e muito impactante também. Desde esse momento, né, em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a criação inteira está associada ao canto eterno do Verbo através da humanidade adorável de Cristo. Ou seja, a partir do momento em que Cristo, Deus, se fez carne e habitou entre nós, né, toda a criação, e aqui a gente está falando toda a criação, literalmente toda a criação, tá falando dos animais, dos pássaros, dos vegetais, dos homens, dos anjos, toda a criação está associada a esse canto eterno que o Verbo ele já cantava, né, de certa forma já se comunicava no seio da Santíssima Trindade e que agora ele comunica a nós por meio da sua humanidade. Como Deus ele se fez homem, ele se fez como nós, então ele passa a comunicar essa mesma canção que ele vivia lá no seio da Santíssima Trindade, ele passa a cantar essa canção conosco através da sua humanidade. Ele continua: não mais somente no santuário inacessível da vida íntima de Deus, mas desde o fundo da criação começou a elevar-se. Deixa eu só aceitar aqui. Começou a elevar-se a Santíssima Trindade, um hino grandioso de louvor e glória. Tá? Então, recapitulando o que ele está dizendo, a partir do momento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, essa canção, esse hino, que antes só era possível na vida íntima de Deus, no seio da Santíssima Trindade, começa a se elevar na criação também. Então ele passa a fazer parte da criação, ele passa a fazer parte de nós. Tá? E aí ele continua. Terminada a missão redentora na Terra, então, quando Jesus terminou a sua missão de redenção, então, por que o Verbo se encarnou? Para poder redimir o homem do pecado. O homem caiu no pecado, pelo homem ter ofendido a Deus, que era um ser infinito, não tinha como, porque toda vez que você machuca alguém, digamos assim, comete um erro com alguém, você precisa pedir desculpas e muitas vezes você precisa fazer um ato de reparação para aquela pessoa. Você quebrou alguma coisa, a pessoa você precisa reparar dando uma outra coisa igual ao anterior. Só que acontece, no caso de Deus, Deus ele é um ser infinito. Então a ofensa que foi cometida a Deus, a ofensa que Adão e Eva cometeu a Deus, foi uma ofensa infinita. Inclusive por isso que essa ofensa, ela se perdurou por toda a geração. Porque ela foi uma ofensa muito grave, porque foi uma ofensa direta a um ser infinito. E não tinha o que o homem fazer, porque como nós temos um tempo de vida limitado, né, não tinha o que a gente fazer para poder reparar essa nossa culpa. Então foi necessário que o Verbo se encarnasse para que ele tivesse uma missão redentora, para redimir-nos do pecado, para nos salvar do pecado, tá? E quando Cristo terminou essa missão, ou seja, ele nasceu, ele ensinou os apóstolos, né, na sua vida pública, ensinou as pessoas, curou as pessoas do ponto de vista espiritual, viveu a sua paixão, depois morreu, foi à mansão dos mortos, abriu a porta dos céus, ressuscitou no terceiro dia, depois ficou mais um tempo entre nós, né, no seu corpo ressuscitado, visitando os apóstolos para que eles pudessem dar testemunho de que verdadeiramente Cristo ressuscitou. Depois disso, Jesus ele foi para o céu, né? E, inclusive ele falou assim, ó, é melhor para vós que eu vá. Ele disse antes de subir para o céu, porque se eu não for o Paráclito não vai poder descer, né? Então, ou seja, ali terminou a missão redentora de Jesus, já estava pronta, estava concluída a missão que ele veio fazer aqui na Terra. Então ele subiu aos céus e ele nos deixou a sua igreja, né? A sua amadíssima esposa, aqui nas palavras do texto. E o que ele deixou? E qual que foi a missão que ele deixou para sua amadíssima esposa, para a Santa Igreja, quando ele subiu aos céus? Ele deixou como missão para a igreja o encargo de perpetuar, através de todos os séculos, né, subsequentes, aquele incessante louvor de glória
né? E aqui eu vou ler literalmente o que está escrito aqui. Aquele incessante louvor de glória, começado por ele na terra e continuado no céu como cabeça de seu corpo místico até o fim dos séculos, né? E é justamente isso que a gente chama de liturgia, né? Isso é a liturgia. Ou seja, a liturgia é o louvor da igreja unida, apoiada na sua cabeça, que é Cristo, né? Ou seja, é o louvor do próprio Cristo, do próprio Verbo encarnado, oferecido a Deus pela Santa Igreja, por parte do seu corpo. Então, a missão da igreja, né, enquanto mãe acolhedora, enquanto esposa de Cristo, enquanto nós somos os membros desse corpo, é justamente a gente dar continuidade, a gente perpetuar, a gente ensinar, né, através dos séculos, esse incessante louvor que acontece no seio da Santíssima Trindade. E por isso que Jesus, antes de subir ao céu, o último mandamento que Jesus nos deixou, e inclusive está no verbo imperativo, então é de fato um mandato, ele mandou a gente fazer isso, que foi: ide e ensinai. Ide e ensinai. Foi as últimas palavras, foi o último mandato que Jesus disse para nós. Ide e ensinai por toda a terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós, enquanto igreja, temos uma missão de dar continuidade, né? Porque o que Jesus veio nos ensinar? Ele veio nos ensinar a felicidade plena que ele vivia no seio da Santíssima Trindade. Ele veio compartilhar conosco, para que a gente pudesse alcançar isso. E a missão da igreja, o encargo que ficou para a igreja, é justamente dar continuidade a isso, é perpetuar isso através dos séculos, a gente não deixar morrer, né? Essa comunicação, esse hino que acontece no seio da Santíssima Trindade. E esse é o verdadeiro sentido da liturgia. Por isso que a gente tem uma liturgia. Por isso que é importante a gente zelar pela liturgia. Por isso que é importante a gente participar bem da Santa Missa, a gente se preparar para participar da Santa Missa, a gente auxiliar na igreja, né, naquilo que a igreja tem como missão também, né, a missão, eu digo de forma concreta, né, e principalmente a questão do ensino, né. Então, vejam que interessante, né, a igreja, ela tem como missão dar continuidade àquilo que Cristo começou. O que Cristo começou foi ensinar as pessoas, ensinar os apóstolos como que funciona essa comunicação, esse amor que acontece no seio da Santíssima Trindade, para que nós, seres humanos, pobres e miseráveis, pudéssemos ter acesso a uma felicidade plena que só se dá em Cristo, só se dá em Deus. Então, quando a gente participa da igreja, a gente precisa ter esse sentido. Não, pera, eu não estou ajudando o padre, não estou ajudando a paróquia, eu não estou ajudando o movimento, sei lá o quê, não estou ajudando tal pastoral. Não, eu estou dando continuidade, eu estou perpetuando a missão que foi deixada por Cristo, que é justamente ensinar as pessoas, ensinar e viver esse hino, esse canto de louvor que ocorre no seio da Santíssima Trindade, que nos foi comunicado através de Cristo, quando ele nos ensinou a rezar, quando ele nos ensinou o que de fato é a vida de oração, o que de fato é essa intimidade com Cristo, certo? E aí o que a gente tem que entender é o seguinte: a cabeça da igreja, né, quem comanda a igreja, quem está à frente, entenda uma coisa, quando a gente pensa num corpo, a cabeça é o principal membro do corpo, é a cabeça. Por quê? Na cabeça estão contidos todos os sentidos. Então, você tem a visão, você tem os ouvidos, você tem o paladar, você tem o cheiro e também o tato. Certo? Nos outros membros do corpo, a gente só tem o tato. Tá? Além disso, é na cabeça que fica a inteligência, o nosso cérebro. Certo? Claro que a inteligência, a parte intelectual, nossa alma racional,
ela é imaterial. Então, não é que exatamente ela está localizada dentro do cérebro, mas o cérebro ele é um atuante para contribuir com que a gente faça raciocínios e uma série de coisas. Então, assim, a cabeça ela é a parte mais importante do corpo. Sem a cabeça, você não vive. Se você cortar a perna, o braço, a mão, você consegue viver. Agora, sem a cabeça, não. Certo? E a igreja funciona da mesma forma. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E aí a gente vai se referenciar à igreja como corpo místico, tá? Porque a igreja ela é de fato um corpo místico de Jesus, né? Cujo ele é a cabeça, né? Então, Cristo que está à frente. E quando a gente observa também outros aspectos da cabeça, né? Eu falei esse dos sentidos, né? Então a gente tem todos os sentidos na cabeça. Também a cabeça, ela tá, digamos assim, na questão da ordem, o que vem primeiro é a cabeça. Né? Quando você parte de cima para baixo, o que vem primeiro é a cabeça, né? E, de certa forma, é através da nossa razão que a gente consegue é, dar sequência aos nossos atos, né? Dizer, ó, se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu vou para o lado, se eu vou para o outro, né? Através do nosso pensamento, através da nossa cabeça que dá esse direcionamento. Então, quando a gente fala que Cristo, ele é a cabeça do nosso corpo, do corpo místico, que é a igreja, a gente está dizendo que, em todos os sentidos, é Cristo quem governa, é Cristo quem comanda e é Cristo quem direciona. E por isso que a igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão na igreja porque ela está sendo comandada por Cristo, por Deus, certo? Beleza. É simples de entender que Cristo é a cabeça do corpo místico. Agora, é difícil a gente entender nós enquanto cristãos, porque nós somos membros do corpo místico de Cristo, né? Qual que é a primeira condição para nós fazermos parte desse corpo místico de Cristo? É o batizado. A gente precisa ser batizado para que a gente possa fazer parte do corpo místico, que é a igreja. Né? Então a gente precisa ser batizado, a gente precisa professar integralmente a fé católica, né? E a gente precisa, de certa forma, estar em união, tanto com a igreja como com o Papa, a gente precisa estar em união com isso, né? Inclusive, no Concílio Vaticano II, né, ele promulgou uma doutrina a respeito dessa participação dos fiéis, né, dos membros do corpo místico, que eu também vou ler de forma literal aqui para vocês. Fala assim, ó, são plenamente incorporados à sociedade, que é a igreja, aquelas que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam toda a sua organização e os meios de salvação nelas instituídos, e que, pelos laços da profissão de fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão, unem-se na estrutura visível com Cristo, que a governa por meio do sumo pontífice e dos bispos. Não se salva, porém, embora incorporado à igreja, quem não persevera na caridade, permanecendo na igreja apenas de corpo, né, sem estar nela com o coração. E lembrem-se, porém, todos os filhos da igreja, que a sua sublime condição não é devida aos méritos pessoais, ou seja, a gente não está na igreja porque a gente merece estar na igreja, mas sim por especial graça de Cristo. Se a ela não corresponderem com os pensamentos, palavras e ações, bem longe de se salvarem, serão antes mais severamente julgados. Então aqui tem um ponto interessante, né? Quando a gente fala que só a salvação na igreja católica, é justamente isso, né? Ela está sendo comandada pelo bispo, pelo bispo não, desculpa, por Cristo. Está sendo comandada por Cristo. Então é o seguinte, se você tá ali só de corpo, só vou, participo da igreja. Pode até ser batizado. Mas só vou lá de vez em quando. Na verdade, você não tá fazendo parte nada. Você tá fazendo, vivendo uma fantasia, vivendo um teatro, né? Porque ele fala que, ó, precisa ser batizado, precisa professar integralmente a fé, tá certo? Precisa compreender que há uma unidade, né? Então nós precisamos estar em comunhão com aqueles que governam, né? No caso, o sumo pontífice, o papa, no caso dos locais, os bispos, a gente precisa estar em comunhão com a igreja para a gente poder fazer parte, né? E é interessante também nesse texto do concílio, ele falar que não é por mérito pessoal, não é porque eu mereço estar, mereço fazer parte, mas é somente por conta de Cristo, porque Cristo, através da sua graça, da sua especial graça, nos comunicou isso.
né? Nos deu isso como, de certa forma, uma herança para a gente poder cuidar. E ele termina aqui, que eu acho isso muito interessante. Se a gente não corresponder a essas graças de Cristo com pensamentos, palavras e ações, bem longe de se salvar, serão antes mais severamente julgados. Ou seja, a gente precisa corresponder a essa graça de Jesus, em todos os âmbitos, não é somente ir até a igreja. E essas palavras, elas devem provocar uma reflexão muito séria sobre a grande responsabilidade que nós temos como membros do corpo místico de Cristo. E isso foi uma coisa que eu já disse para vocês aqui, e é uma coisa que eu sempre vou repetir, porque eu acho isso muito importante. E aqui, quando a gente traz essa ideia de igreja, né, de corpo místico de Cristo, isso fica mais visível ainda. Porque o que acontece? Como que funciona o corpo humano? Quando eu tenho alguma parte debilitada no meu corpo, o que acontece? Todo o meu organismo ele vai se voltar para poder ajudar essa parte que está debilitada até ela se recuperar. Ou seja, a partir do momento que eu tenho algo que traz uma debilidade no meu corpo ele já não funciona 100%. Por quê? Toda a realidade do meu organismo ele vai precisar se mover para poder auxiliar aquela debilidade. Então, ela não vai estar fazendo 100% a função que aquela parte do organismo era para ser feita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer ato de virtude que um cristão realiza faz subir o nível sobrenatural de toda a igreja. Ou seja, as nossas ações, elas têm um impacto na igreja. Por quê? Faz parte do corpo. Se eu melhoro a minha saúde, o corpo todo se beneficia disso. Assim como se eu pioro a minha saúde, o corpo todo vai junto. Né? Então, veja que interessante a responsabilidade que a gente tem. E quando a gente fala assim, a igreja está passando por uma crise. Sim, a igreja está passando por uma crise, por quê? Porque os membros da igreja estão passando por uma crise. Porque as pessoas que estão fazendo parte desse corpo místico estão passando por uma crise. E assim como qualquer ato de virtude eleva o nível sobrenatural da igreja, qualquer ato de pecado, seja um pecado, né, uma ação que você comete ou uma omissão, por que seja venial ou insignificante que seja, isso diminui ou exclui alguma coisa daquela vida divina que Cristo nos mereceu com seu sangue e que circula nas veias da igreja. Ou seja, nós estamos conectados. E por isso que é importante a gente entender, não, pera, eu tenho uma responsabilidade enquanto cristão. Não é somente a minha vida. Vocês lembram que até o quarto princípio a gente estava falando mais de um lado interior meu. Aqui eu estou falando que o meu lado interior, a minha vida interior, tem um impacto na igreja. Ela gera um impacto, mesmo que a gente não consiga visualizar. E é aquilo que eu já comentei aqui em aula. Beleza, a gente pode até se salvar no fim das contas. Só que, se a gente não der um sim a Deus, um sim verdadeiro, um sim como Maria fez, um sim como Pedro fez, um sim confiante, como Santo Inácio de Loyola fez, como todos os santos fizeram. Se a gente não fizer isso, a gente pode até se salvar. Mas quando a gente estiver entrando lá na porta do céu, a gente vai entrar pela porta dos fundos, né? Porque vai entrar pela porta da frente quem se dedicar para ser santo, quem se esforçar para ser santo. A gente vai entrar pela porta do fundo e a gente vai ver a quantidade de almas que a gente deixou de salvar porque a gente não quis dar sim a Deus. Porque a salvação de muitas pessoas está condicionada à nossa santificação pessoal. Ou seja, a minha vida ela tem um impacto social. E é isso que as pessoas não entendem. Elas dizem, não, a minha vida é minha vida. O máximo que influencia é a minha família aqui. Não. A sua vida tem um impacto social muito grande na vida de várias pessoas. E a gente precisa fazer uma reflexão mesmo, séria, da grande responsabilidade que nós temos enquanto membros ativos do corpo místico de Cristo. Se a gente não busca se esforçar para ser melhor, não tem como a gente cobrar que a igreja vá ser melhor, porque não vai ser. Porque depende da gente. Depende do meu sim, depende do seu sim. Para a igreja se tornar melhor, para a igreja sair da crise. Depende da gente. Então, nós, enquanto membros, a gente tem essa obrigação de conservar, de aperfeiçoar a nossa própria
personalidade individual, nossa própria santificação, nosso amadurecimento, certo? Para que a igreja possa crescer junto. O que faz a igreja se tornar triunfante, o que faz a igreja dar certo é os seus membros estarem esforçados em cada vez mais buscar essa perfeição de vida, esses atos de virtude, a vida de oração, porque isso vai fazer com que suba o nível da igreja, suba a influência dela, e se hoje a gente está perdendo influência, se hoje a gente está perdendo pessoas, as pessoas não querem mais ir para a igreja, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Mas a igreja está ficando vazia. Por quê? Porque a gente não está fazendo a nossa parte. A gente não está se esforçando o suficiente para manter a igreja. A gente não está, e aí, não somente nos esforçando, mas a gente não está indo e ensinando outras pessoas, para que mais pessoas possam auxiliar nesse crescimento da igreja. Gente, a melhor coisa que você pode fazer para alguém é ser santo. Muito mais do que rezar pela pessoa, do que fazer obra de caridade, uma série de coisas. A melhor coisa que você pode fazer para alguém é ser santo. A melhor coisa que você pode fazer para a igreja é ser santo. Não é simplesmente defender a fé com braveza, com denunciar, não sei o quê. Claro, isso também vai fazer parte do caminho. Só que isso não é o principal. O principal é a santidade. E seria um grande erro a gente sacrificar a nossa própria santificação sob o pretexto de se entregar inteiramente ao serviço do próximo. Ah, não, como eu faço muita coisa fora, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para estudar um pouco, para fazer uma leitura da Bíblia, por exemplo, me aprofundar. Eu não tenho tempo para fazer um momento de oração. Eu não tenho tempo para estar com Jesus. Eu não tenho tempo para. Não, porque eu tô o tempo todo fazendo várias coisas, mas são coisas boas. Eu faço várias coisas dentro da igreja. Tá bom, tudo bem. Que bom que você faz, você ajuda. Isso ajuda a igreja. Só que, espiritualmente, contribui muito mais você se santificar. Não tô falando que é pra gente se fechar e ficar no quarto rezando. Não é isso. Isso não é santidade. Pode ser que num caso isolado específico seja, mas no geral não é. O que é, de fato, a santidade? A gente viu isso quando a gente falou sobre o fim da vida cristã, né? Porque o fim, enquanto último e absoluto, é a glória de Deus. O fim, enquanto relativo, é a nossa própria santificação, certo? E o que a gente viu nessa parte da santificação pessoal? Bom, a gente viu algumas diretrizes. Então, uma imitação perfeita de Jesus, ou seja, nós nos tornarmos como outro Cristo. Tá bom, como Cristo vivia, né? Tem aquela música muito famosa do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, ver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Bom, a gente só vai descobrir isso se a gente ler o Evangelho. É lá que está escrito essas coisas. A resposta está lá. A gente precisa abrir lá e ver. Porque como que Jesus fazia, como que ele rezava, como que ele agia com as pessoas, como que ele tratava as crianças, como que ele tratava os mais necessitados, como que ele fazia essas coisas, para a gente poder imitar. A santidade constitui a gente cada vez mais, de uma forma cada vez mais plena, buscar a, a vivência, a inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma. Poxa, como que a gente faz isso? Através da oração, através desse contato íntimo. Lembra? Santa Teresa fala, Deus, ele mora na sétima morada, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Está lá no fundo. As almas que estão em estado de graça, Deus está lá, chamando, nos chamando. E conforme a gente vai aceitando esse chamado, a gente vai se entregando à vida de oração, a gente vai de fato rezando, parar de rezar de forma monótona. Ah, que chato, vou rezar que a Ave Maria esteja. Para com isso. Conforme você vai fazendo isso, não é que vai acontecer igual Abraão, vai vir uma voz do céu assim e vai te dizer o que você vai fazer. Não. Você vai começar a melhorar pontos da sua vida que antes você tinha dificuldade, por exemplo, se é uma pessoa muito explosiva, você vai parar de ser explosivo, se é uma pessoa que tem dificuldade com castidade, você vai começar a ter facilidade em viver a castidade, e uma série de coisas que você vai começar a perceber na sua vida. E por que isso? Porque você está deixando o Espírito Santo reger as suas ações. A santidade é isso. A santidade é cada vez mais a gente deixar o Espírito Santo, deixar Deus que habita em nós, dizer o que é pra gente fazer e a gente fazer com muita prontidão, com muito amor. E aí, vejam como isso faz sentido. Puxa,
Se não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, que maravilha. Porque daí as ações elas vão começar a ser feitas conforme a vontade de Deus, não conforme o meu egoísmo, não conforme aquilo que eu quero para minha vida. E isso é muito positivo e por isso que funciona você buscar se santificar para salvar outras almas, para fazer aumentar a igreja, né? O nível sobrenatural da igreja. Tudo isso funciona, certo? E aqui eu separei um trecho de um texto de São João da Cruz. São João da Cruz ele foi carmelita descalço, né? Um grande escritor que escreveu muitos poemas, né, a respeito da intimidade de Deus. Ele buscava compreender o que era de fato a contemplação infusa, né, que é um dos graus mais altos da oração. E ele escreveu isso aqui sobre a vida de oração. E olha que interessante. Considerem aqui os que são muito ativos e pensam abarcar o mundo com suas pregações e obras exteriores. Bem maior proveito fariam à igreja e maior satisfação dariam a Deus, além do bom exemplo que proporcionariam de si mesmos, se gastassem ao menos a metade do tempo empregado nessas boas obras em permanecer com Deus na oração. Embora não houvessem atingido o grau tão elevado como esta alma de que falamos. Muito mais haviam de fazer, não há dúvida, e com menor trabalho, numa só obra, então do que em 1000, pelo merecimento de sua oração, na qual teriam adquirido forças espirituais. Do contrário, tudo é martelar, fazendo pouco mais que nada, e às vezes nada, e até prejuízo. Deus nos livre de que o sal comece a perder o sabor. Neste caso, quanto mais parece que se faz alguma coisa exteriormente, em substância nada se faz. Pois é certo, as boas obras não podem ser realizadas senão por virtude de Deus. Então, olha isso que São João da Cruz está dizendo para a gente, né? E aqui a gente está batendo um pouco nessa questão da vida ativa, porque é comum a gente se perder nisso, né? E também Jesus falou isso para Marta, né? Marta, Marta, tu te ocupas com muitas coisas, sendo que uma só é necessária. São Luís, Maria Grão de Montfort, a gente comentou isso na semana passada, falava que mais vale uma Ave Maria bem rezada do que um rosário completo, rezado de forma distraída. Por quê? Quando você reza um rosário de forma distraída, você está fazendo uma obra exterior, você não está fazendo uma obra interior. Então, mais vale você parar 5 minutinhos do seu dia e rezar uma Ave Maria bem rezada, buscando a fé, buscando as virtudes teologais, buscando a presença de Deus, do que você, não, vou criar uma rotina de oração aqui, rezar terço tal hora, não sei o quê, mas rezar de forma distraída. Claro que assim, se você faz essa rotina de oração e você reza de fato, com fé, praticando as virtudes teologais, buscando a presença de Cristo, ótimo. É isso, tem que fazer isso mesmo. Mas se você está fazendo isso de forma monótona, de forma distraída, não se importando muito com as palavras, ai, que saco cheio, mais uma vez, não sei o quê, de nada vale. E também a gente não pode justificar a nossa falta de oração pelo excesso de obras exteriores. Então, eu não consigo rezar porque eu faço X, eu participo da pastoral tal, da outra, da pastoral, e mais uma outra, e não sei o quê. Tá bom, você vai fazer coisas sem substância. É isso que São João da Cruz está tentando dizer pra gente. Então, assim, entendam. Vamos recapitular, né? A missão da igreja é perpetuar a missão de Cristo, né? Esse canto que acontece no seio da Santíssima Trindade, que nos foi comunicado através da humanidade de Jesus, quando ele ressuscitou, não, quando ele se encarnou, certo? E, terminado a sua missão aqui na Terra, ele subiu aos céus e deixou a igreja para nós com essa missão de perpetuar essa mesma relação que é vivida dentro do seio da Santíssima Trindade. E tudo isso através de um mandato, de ide e ensinai. E aí nós vimos que a igreja, ela é um corpo místico de Cristo, cujo Cristo é a cabeça desse corpo místico, né? Então nós entendemos que a cabeça, ela é a parte do nosso corpo mais importante, por isso que Cristo é a cabeça, porque ele é a parte mais importante, é por causa dele, né? É por ele, é com ele, é nele que a gente faz todas as coisas, e é ele que guia, ele é o guia da igreja. E nós somos os membros desse corpo. E a gente viu que um corpo, quando algum organismo está debilitado, o corpo todo fica debilitado. A gente sente o corpo todo debilitado.
vezes a gente tá com um problema num ponto ali. Sei lá, tive um problema respiratório. Pô, você vai ficar de cama. Não vai conseguir fazer outras coisas. Porque o corpo todo fica debilitado. Ou seja, nós, como membros, né, como corpo, fazendo parte do corpo místico de Cristo, a gente tem uma missão, uma obrigação muito importante, que é cuidar desse corpo. Senão ele falece, senão ele fica mal. Essa igreja vai mal porque os membros estão maus. É porque a gente não tá fazendo o suficiente, a gente não tá se esforçando o suficiente, a gente tá querendo viver o mínimo. A gente não tá querendo desapegar das coisas do mundo. A gente não tá querendo se esforçar para verdadeiramente rezar e parar de rezar somente a fórmula pronta ali, como se fosse qualquer outra coisa, como se estivesse fazendo uma leitura qualquer. E a gente não se esforça para suportar o defeito das outras pessoas. Existe uma coisa que a gente aprende na catequese chamada obras de misericórdia. Nós temos obras de misericórdia tanto corporal como espiritual. Ali tem um mapa do que a gente deve fazer, do que nós, enquanto cristãos, enquanto membros da igreja, devemos fazer. Ensinar os ignorantes, vestir os nus, dar de comer que tem fome, dar bom conselho. São várias, ao todo acho que dá 14 obras de misericórdia, se eu não estou enganado. Porque são 7 corporais e 7 espirituais. Só que a gente mal sabe disso. Então, também falta esforço da nossa parte, não para virar um super estudante e um super teólogo, igual o Santo Tomás de Aquino. Não, mas falta força de vontade para a gente buscar entender essas coisas. Lembra, se a gente quer, se você quer ser impactante em algo, se você quiser fazer diferença em algo, você precisa ser especialista. Se você quer ser um médico, você precisa ser especialista, tem que estudar. Não tem como, não tem outro caminho para isso. Você tem que estudar muito para ser médico. Agora, se você só quer, não, só quero ajudar de vez em quando, aí você entra para uma ONG. Só que não vai fazer tanta diferença assim, né? Porque o médico, ele é médico o tempo todo. Puxa, o médico, quando ele tá ali, no, sei lá, tá passeando com a família, ele vê uma pessoa caída no chão, ele vai lá salvar a pessoa, porque ele é médico o tempo todo. Agora, quando a gente se rebaixa, não, vou ser só um participante de uma ONG, beleza, você marca um horário, vai lá e ponto, acabou. E depois vai embora e esquece das pessoas que estão ali. Aí você só volta no outro mês. Isso não é um trabalho verdadeiramente impactante, um trabalho que de fato ajuda, que muda a vida das pessoas, um trabalho pontual. E a mesma coisa, nossa vida de oração, a gente precisa ser especialista. Ser especialista não é ser super inteligente, super estudioso, souber todos os termos e etc. Não, mas é entender que nós temos uma missão, a nossa santidade está condicionada à salvação de outras almas, e se a gente não der o nosso sim verdadeiro, a gente vai perder muitas almas. Muitas almas vão deixar de conhecer a Deus porque nós não demos o nosso sim. Porque a gente foi egoísta. A gente não quis dizer sim a Deus. A gente preferiu, não, eu prefiro as minhas viagens, eu prefiro os meus bens materiais que eu adquiri, eu prefiro a minha segurança e uma série de coisas que são importantes também, não é que a gente está condenando nada disso. Não estou falando para ninguém virar eremita e ir pro deserto rezar, não é isso. É continuar vivendo a vida ativa, só que santificando o cotidiano. Então, assim, a gente tem essa obrigação. Senão, o corpo padece. E se o corpo está padecendo hoje é porque a gente não está fazendo o suficiente. Certo? E aí, então, a gente entra nessa dimensão, né, de como o cristão ele faz parte desse corpo místico de Cristo. Então, a gente precisa, sim, ajudar a igreja. Ajudar a igreja através da nossa santificação. Quanto mais a gente santifica, mais a gente ajuda a igreja. Mais a gente contribui para a salvação das almas. E eu gostaria de finalizar a nossa aula falando um pouquinho sobre a missão das famílias, tá? É importante a gente falar da missão das famílias porque boa parte dos membros desse corpo místico são casados, são leigos casados, né? São famílias. E não somente as famílias biológicas, tá? Mas também as famílias espirituais, tá? Que são vividas com os religiosos, por exemplo, né? Que tem muitos religiosos que não são sacerdotes, eles não fazem, não tiveram o sacramento da ordem. Mas eles vivem ali como uma família espiritual ali no seu mosteiro. E eu queria me usar de um texto de São Paulo,
uma passagem de São Paulo, que é muitíssimo conhecida, todo mundo conhece essa passagem, que quando São Paulo fala, né, que os maridos precisam amar as esposas como Cristo amou a sua igreja. E, assim também, devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. E é muito interessante porque, bom, primeiro, ele fala, a gente precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, tá? Cristo deu a vida pela igreja. Cristo, ele morreu para que a igreja pudesse nascer. Então já entende um pouco da dimensão do amor que a gente tem que ter e o quão sério é o sacramento do matrimônio. Tá certo? Só que ele fala uma coisa curiosa que é o quê? Ele também, os homens, eles devem amar as mulheres, no caso suas esposas, como seus próprios corpos. Aí a gente fica pensando, mas espera, como que a gente ama a nossa própria carne? Como que a gente faz isso? E aí a gente entra numa questão praticamente que intuitiva. Ninguém aqui quer morrer. Simplesmente, não, eu quero morrer. Não, ninguém faz isso. Né? A gente quer conservar a nossa vida, a gente quer conservar o nosso corpo. Como que a gente conserva o nosso corpo? A gente conserva cuidando, a gente conserva dando alimento para ele, e a gente é exigente nisso. Se a gente fica com muito tempo sem comer, a gente fica bravo, a gente reclama. Mas a gente fica sem dormir, mesma coisa. Ou seja, a gente cuida do nosso corpo porque a gente se ama. A gente não quer a morte para nós. A gente quer conservar o nosso corpo. Dessa forma que a gente ama a nossa própria carne. Então, quando São Paulo apóstolo ele fala que a gente tem que amar como o nosso próprio corpo, a gente tem que entender, porque assim, São Paulo ele está pedindo para a gente se inspirar em Jesus. Ele está falando assim, vocês precisam amar suas esposas como Cristo, certo? E como que Jesus ele alimenta o seu próprio corpo? Bom, o corpo de Jesus, em sentido místico, é a igreja. Cristo é a cabeça e o seu corpo místico é a igreja. E como que Cristo alimenta esse corpo? Né? Cristo alimenta esse corpo doando-lhe, intermediando a graça que ele mereceu pela sua paixão e morte. Ou seja, Cristo, ele nos ama, ele ama a sua igreja, ele ama o seu corpo, comunicando a graça para nós, dando a graça para nós. E isso ocorre quando nos unimos a ele pela fé e pela caridade, seja na oração, seja na recepção do sacramento. Nesse momento, Jesus está comunicando conosco a graça. Quando a gente se coloca em oração, quando a gente se coloca na presença de Deus, quando a gente comunga, Jesus está alimentando o próprio corpo. Ele está nos dando a graça, intermediando a graça para que a gente possa se fortalecer, para que o corpo possa se fortalecer e para que o corpo possa continuar tendo vida. Então, o que acontece? O marido, né? E aí sim, gente, tô falando marido, mas a esposa também é incluída nisso, né? O marido e a esposa. Nós, enquanto, né, pais, nós precisamos comunicar a graça para nossa família. O miolo da família cristã não é apenas ensinar a doutrina, porque ensinar a doutrina, isso pode ser feito numa escola, você pode assistir uma aula do Padre Paulo, você pode ver um curso de teologia cética e mística, você pode, entre aspas, terceirizar o aprendizado da doutrina. Não precisa você saber toda a doutrina para poder ensinar para sua família. Mas se Cristo alimenta a igreja, né? Ou seja, ele alimenta o seu próprio corpo pela graça, é isso que nós temos que fazer pela nossa família. Nós precisamos alimentar a nossa família pela graça. Tá bom, Gabriel, mas como que é possível a gente fazer uma coisa igual Jesus faz? Como que é possível a gente comunicar a graça para nossa família? Não é Deus. E aí veja que interessante. No Evangelho de São João, Jesus ele diz que nós devemos amar ao próximo como ele nos amou. E aí ele até continua. E nisto o próximo veria que somos discípulos de Cristo. Se conseguimos amar um ao outro como Cristo nos amou. Numa outra passagem, ele fala, com o amor que o Pai me amou, assim eu também vos amei, e assim eu quero que vocês se amem. E
essas coisas que eu estou dizendo aqui não é diferente de quando Jesus fala que lá na Santa Ceia, porque ele fala assim, ó, já não vos chamo mais de servo, mais de amigos, porque tudo que eu ouvi do Pai eu vos dei a conhecer, ou seja, tudo que ele sabia, do que ele podia nos comunicar, ele comunicou. E Jesus, ele quer que as pessoas compreendam quem é Deus, a partir de um amor que não é simplesmente um amor mundano. E justamente por isso que Jesus subiu aos céus, para que a gente pudesse entender que não é um amor, um sentimento humano que a gente tinha ali por Jesus, mas que depois viria o Paráclito, que viria a força do alto, para nos ensinar a profundidade desse amor. Jesus, ele queria que a gente percebesse que aquele amor está sendo aprendido sobrenaturalmente com contato direto com Cristo, né? Isso é a comunicação da graça. Ou seja, a gente compreender quem é Deus a partir de um amor que ele nos dá sobrenaturalmente a partir do nosso contato com a humanidade ressuscitada de Cristo. Como que a gente contata a humanidade ressuscitada de Cristo? Através da oração. Tá? E é justamente isso que é comunicar a graça. Não é possível enxergarmos Cristo em uma pessoa sem ser através da graça. Muitas pessoas enxergaram Cristo, viram ali Cristo visualmente, e que fizeram? Bateram nele, gritaram, crucificaram. Foi isso que as pessoas que viram Jesus fizeram. Nós só somos capazes de enxergar de fato quem é Cristo através da graça, tá? E a graça, ela cresce em nós a partir do momento em que a gente busca compreender quem é Deus, sobre essa ótica espiritual. Então, sim, nós podemos, de alguma maneira, claro que não de maneira perfeita, como Cristo, sermos veículos da graça, através da nossa vida de oração. Através da nossa vida de oração. A única maneira da gente formar uma família é através da união com Cristo. Porque é daí que vai vir a graça. Para que a gente possa amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E também os filhos da mesma maneira. Né? Para que eles vejam quem é Deus através do modo como nós amamos o próprio Cristo. Através do modo como você ama o próprio Cristo. Seu filho tem que olhar para você e só de ver o seu exemplo, só de ver a forma como você age, ele precisa enxergar Cristo ali. Entendeu? Ele precisa enxergar isso. Através desse modo como você ama Cristo. Vai olhar para isso e falar, nossa, é assim que Deus age. É assim que é Deus. E é interessante isso porque a gente se torna um canal concreto da graça. As pessoas olham pra gente, principalmente os nossos filhos, que nos conhecem, né? Conhecem também os nossos defeitos. Olham pra gente e vê, puxa, tem uma pessoa concreta que vive isso. Então eu também posso viver isso. Para você amar o próximo como Cristo nos amou, você primeiro precisa entender como Cristo nos ama. E nós só podemos entender como Cristo nos ama amando Ele de volta. Amando Ele de volta a tal ponto que você se torna uma testemunha. E aí você vai... quando a gente fala do testemunho, quando a gente fala desse conhecimento de Cristo, puxa, a gente está dizendo de fato a verdade ali, porque a gente viveu aquilo. A gente vai dizer que não, é verdade. É verdade, através da fé, através da caridade, através da vida de oração, nós estamos unidos a Cristo. E a graça vem realmente dele. Quando a gente entenda, quando a gente passa a ter uma vida séria de oração, a gente passa de fato a rezar, não somente balbuciar palavras, é como se a gente estivesse ligando um eletrodoméstico na tomada e agora a energia é capaz de passar para aquele eletrodoméstico. E ele é capaz de funcionar. E isso, só que a gente só pode dizer isso para alguém, a gente só pode amar alguém dessa forma se a gente primeiro amou a Cristo. A gente primeiro compreendeu como que funciona esse amor. E é dessa forma que a gente forma uma família. É dessa forma que deveria ser formada uma família. O amor do pai e da mãe deveria ser um reflexo
do amor que eles vivenciam com o próprio Cristo na oração. E as crianças, elas vão vivenciar, elas vão ver, os filhos vão poder ver, visualizar, olhar para aquilo, e assim como os primeiros cristãos, dizerem, nossa, olha como ele se ama, olha como é diferente, tudo aquilo que eu já vi, tudo que o mundo me apresentou, como é diferente esse amor. Parece ser de outro mundo, porque de fato porque é Cristo, né? É Cristo que está ali, é Cristo que está no centro, né? São João da Cruz, ele dizia que o fruto de uma pregação, ele depende exclusivamente do grau de vida espiritual que o pregador tinha, né? Então, por exemplo, assim, um pregador com muito conhecimento, mas sem vida de oração, ele até pode fazer as pessoas falam, nossa, que demais, ele fala muito bem, que bonito que ele fala, etc, etc. Pode até ser que cause isso. Só que na prática, não vai fazer diferença nenhuma para as pessoas. As pessoas vão sair da pregação. Ah, beleza, foi mais uma pregação boa, vai até compartilhar com alguém e ponto, acabou. Não impactou a vida das pessoas. Agora, um pregador que ele está enraizado, uma vida de oração, busca uma intimidade com Deus, ele produz um efeito duradouro. Ele produz um efeito que dura. Tem um santo chamado São Vicente Ferrer, e ele era um grande pregador. Todas as vezes que ele ia pregar, ele, ao invés de estudar, ele se colocava em oração. E a pregação dele, assim, era impactante. Arrastava multidões, ele conseguia converter muitas pessoas. Por quê? Porque a pregação dele estava pautada numa vida íntima com Cristo. Ou seja, ele era capaz de comunicar a graça. Ele era capaz de fato, ser um instrumento de Cristo para a comunicação da graça. E aí foi interessante porque teve um momento que ele foi fazer uma pregação, se não me engano, para um rei, alguma coisa assim, e ele resolveu estudar mais do que rezar. E quando ele fez a pregação não teve o mesmo efeito que tinha antes. Foi uma pregação ruim. Por quê? Provavelmente ela foi muito bela nas palavras, mas faltou ali a substância da vida interior. Certo? A questão básica da evangelização é que ela necessita da estrutura familiar. Ela necessita. A gente precisa. E aqui, quando eu falo estrutura familiar, não vamos reduzir apenas pai, mãe e filhos, mas também vamos falar de um sacerdote, que é também um pai. A gente vai falar de um bispo, que é também um pai. A gente vai falar das pessoas que nós ensinamos, né? Porque quando a gente ensina alguém, de certa forma, a gente também se torna pai nesse sentido, né? De estar comunicando algo, de estar ensinando algo, tá? Então, a evangelização, ela precisa de uma estrutura familiar. E a finalidade do matrimônio é essa, é dar essa estrutura familiar. Não, isso, eu me confundi nas palavras. É dar, de fato, essa estrutura familiar. Essa é a finalidade do matrimônio. Ou seja, a partir da intimidade que o pai tem com Cristo, a partir da intimidade que a mãe tem com Cristo, a união dos dois, né, a convivência dos dois, vai ser um canal de graça e de exemplo, de testemunho, para que as crianças, né, e aqui, entenda, quando a gente fala crianças, né, crianças são tanto crianças biológicas, como crianças espirituais. Crianças biológicas são aquelas que, né, têm a idade pequena, tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, etc. Crianças espirituais são aquelas pessoas que ainda não foram evangelizadas, que ainda não conhecem a Cristo. E por isso que uma dos ardores dos santos era ensinar as pessoas. Era justamente buscar viver essa estrutura familiar, porque eles compreendiam que é a base da evangelização. E a gente precisa começar a ter essa consciência, principalmente as pessoas que buscam seriamente a Deus. Jesus, ele quer se unir conosco, porque ele quer ter uma descendência. Veja que bonito isso. Espiritualmente falando, né? A alma é a esposa. Cristo é o esposo. O esposo, ele deseja se unir à esposa para justamente ter uma descendência, né? A união matrimonial gera uma descendência, gera filhos. E Cristo, ele quer se unir misticamente conosco, porque ele também quer ter uma descendência. Não uma descendência física, mas ele quer ter uma descendência espiritual. Ele quer ter cada vez mais membros, cada vez mais pessoas que busquem seriamente a vida de oração.
Cristo, ele se une conosco não somente porque ele nos ama, mas porque ele também quer uma descendência de pessoas espirituais, né? E essas pessoas espirituais, as pessoas que buscam seriamente a vida espiritual, elas precisam desejar dar uma descendência espiritual para Cristo. Elas precisam desejar ensinar as outras pessoas, comunicar aquilo que elas aprenderam na própria vida íntima para outras pessoas, para poder trazer mais e cada vez mais filhos para Cristo, para Deus, tá? Então, a gente precisa estar consciente, quando a gente casa ou quando a gente entra numa ordem religiosa, quando a gente faz um apostolado, é para dar descendentes para Cristo, para cada vez mais Cristo tenha filhos, né? Filhos para a Santa Igreja. Pessoas que eles são impactadas através do testemunho de união com Deus, que mudam a vida, né, e que passam a buscar a vida de oração seriamente e que passam a também dar descendentes para Cristo, tá? Só que isso não acontece se não houver uma busca de proximidade com Cristo através da fé, da esperança e da caridade. Não tem como você dar uma descendência verdadeira, tá? Uma descendência duradoura, se não for pautada, baseada na vida de oração, né? Vocês lembram que a gente comentou da fé, da esperança e da caridade. A fé, crer na presença de Cristo, crer que Cristo ele realmente está aqui, ele está aqui. Certeza, 100% certeza que ele está aqui. Esperança, a expectativa de que Cristo pode vir a qualquer momento. A gente precisa se questionar, nós estamos preparados para receber Cristo? A nossa casa está pronta para receber Jesus? Porque ele pode vir a qualquer momento, a gente precisa estar pronto, a gente precisa se aprontar o quanto antes, para quando Cristo vier, nós estejamos prontos, como as virgens prudentes, que estão preparadas ali, para quando o noivo for passar. E a caridade, esse desejo de querer a Deus e somente a Deus, e somente Deus basta. E, gente, do ponto de vista racional, faz muito sentido a gente querer só Deus. Porque se Deus criou todas as coisas, e, de certa forma, todas as pessoas estão buscando a felicidade, a gente busca ser feliz. A gente quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? E se Deus criou todas as coisas, isso quer dizer que a felicidade está em Deus. E Deus, ele é um ser perfeito. Não tem por que a gente buscar a felicidade nas coisas materiais que passam, que vão morrer, que vão nos decepcionar. Deus não decepciona, Deus não muda. Então, a virtude da caridade é justamente esse querer a presença de Deus e mais nada. Mais nada. Nada. A gente precisa de mais nada além de Cristo. Além da presença de Deus. A gente pode ter um gostinho da vivência do céu aqui na Terra. Quando a gente busca essa vontade de querer cada vez mais a Deus. Certo? E o miolo da família, então, está justamente no grau de consciência e de decisão que a gente toma para se unir, para nos unirmos com Cristo e sermos uma fonte de graça, onde a gente possa comunicar aos nossos filhos, à nossa esposa, aos nossos amigos, aos nossos parentes e etc. Tá? Essa é a missão das famílias. Essa deveria ser a missão das famílias. As pessoas tinham que ter essa consciência de que, pera, eu preciso ser um canal da graça para minha família. E aí, família, como eu já falei, não somente família biológica. Eu preciso ser um canal da graça para minha família. Só que eu só sou capaz de ser um canal de graça quando eu busco me unir a Cristo. Se eu não busco a minha santificação pessoal, só busco fazer coisas exteriores, eu não estou me unindo a Deus, eu estou fazendo coisas sem substância, e tá bom, vou provocar um bem ali, vou poder ajudar onde está faltando, etc., mas só isso. Né? Não vai muito além disso. Então a gente precisa compreender, né, essa nossa responsabilidade que nós temos. E, de certa forma, essa missão das famílias casa também com essa ideia do corpo místico, no sentido de que se a gente não se esforçar, se a igreja vai mal, é porque nós estamos indo mal. É porque está faltando a gente se esforçar mais. Então, bom, é isso que eu queria passar para vocês. Esse foi o último princípio fundamental da vida cristã. A gente entender que viver a igreja não é simplesmente participar, né, da pastoral, participar de XYZ. É também isso. Nós temos que ajudar a Santa Igreja participando, ajudando externamente. Só que muito mais do que isso, a gente precisa buscar a vida de oração, a gente precisa buscar fazer atos de virtude, atos de justiça, atos de amor,
A gente precisa buscar nossa santificação pessoal para que nós possamos dar uma descendência para Cristo. Para que Cristo possa ter cada vez mais e mais pessoas que o. E não por causa de Jesus. Jesus não precisa de nada disso. Mas porque vão ser cada vez mais almas felizes, que vão poder viver a felicidade, que vão sair da ilusão do mundo, que vão sair do cárcere, sair dessa prisão, que é o mundo, que é essa vivência material, que é esse ponto de vista material que um dia vai acabar, né? Se a gente for no cemitério, a gente não vai saber, não vai saber dizer quem ali é rico, quem ali é pobre, quem tem carro, quem não tem carro, quem tinha sucesso na carreira, quem não tinha sucesso na carreira, porque as coisas passam. Todas as coisas, todas as coisas materiais passam. E a gente precisa se apoiar em coisas sólidas. A gente precisa fundamentar a nossa casa sobre a rocha. A rocha é Deus. E a gente precisa, o quanto antes, buscar uma resolução firme, uma firme resolução de seguir a Cristo. De fato, amar a Deus, de buscar se aprofundar. Isso que vocês estão fazendo já é um passo importantíssimo. Buscar o estudo, rever, anotar, tentar praticar. Puxa, como que é fazer um ato de fé no momento de oração? Pera, então, sei lá, antes de eu rezar o terço, por exemplo, deixa antes eu buscar tentar crer na presença de Deus. Então, Senhor, eu creio que vós estás aqui. Eu creio que vós me vê, vós me ouve. Eu creio que o Senhor está aqui nesse momento e que o Senhor toca meu coração. E que esse momento de oração que eu vou fazer agora, esse terço que eu vou rezar, essa missa, essa devoção, possa ser inteiramente feita na vossa presença, porque é para vós. E você vai buscando praticar isso no seu dia a dia, no seu momento de oração, no seu momento de quando você for trabalhar, antes de você executar algum trabalho, para que a gente possa ser cada vez mais enchido por essa presença do Espírito Santo e cada vez mais nos unirmos. Lembrando, né, é próprio do amor, isso está na Suma Teológica, é próprio do amor querer se unir. É próprio de quem ama querer se unir. Isso é muito simbólico, né? Quando a gente vive o casamento. É justamente isso, né? Você ama tanto a sua esposa que você quer se unir a ela. Você quer viver com ela diariamente, você quer fazer as coisas com ela, porque é próprio do amor se unir, né? E Cristo, Deus, ele nos ama. Ou seja, se ele nos ama e ele nos ama com amor perfeito, ele quer, ele deseja se unir com a gente, se unir conosco. E não tem união mais feliz do que essa. Não tem felicidade maior do que essa união que a gente pode ter com Cristo. Então a gente precisa começar a sair desse estado de dormência, esse estado de passividade, esse estado de, tá bom o que eu tô fazendo aqui, beleza, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, e buscar conhecer a Cristo. Para quê? Conhecendo a Cristo, a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente possa buscar amar até chegar a um ponto de a gente querer firmemente, né, querer se unir a Ele. E aí, a partir daí, a gente consegue, de fato, fazer com que a igreja cresça, fazer com que a igreja saia de uma crise, fazer com que as pessoas ao nosso redor se convertam. Foi isso que os santos fizeram. Foi isso que os santos fizeram. Claro que eles se apoiaram muito na Virgem Maria, que a gente comentou na semana passada, que é, assim, importantíssimo. Não é simplesmente uma devoção, uma mera devoção à Virgem Maria, né? Mas é, de fato, um modelo, um exemplo, um molde para a gente poder se modelar, né, enquanto perfeição, santidade. E a gente precisa buscar o quanto antes, ardentemente, essas coisas, para que de fato a gente possa tanto salvar a nossa alma, como salvar a alma das pessoas próximas e de tantas outras almas que Deus nos confiou, né, e que ainda vai nos confiar mais. Só que a gente precisa estar preparado para poder receber, para poder ensinar todas essas almas que virão até nós. Bom, então vamos fazer um nosso momento de oração para a gente poder finalizar. E aí depois eu abro para perguntas, caso alguém tenha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou liberar os microfones aqui, senão a gente já encerra. Bom, sem perguntas, então, gente, fiquem com Deus. Agradeço de coração a participação de todos, né, que estão aqui no ao vivo, também todos que estão assistindo posteriormente às aulas. Conforme vocês forem tendo dúvidas, podem mandar para mim no particular. Algumas pessoas já entraram em contato comigo para tirar algumas dúvidas. É sempre uma alegria muito grande poder ajudar, poder auxiliar, poder responder, né? E contem comigo aí no que for necessário, o que tiver ao nosso alcance aqui para a gente poder se auxiliar e cada vez mais crescer, né, em fé, para que a gente possa, de fato, fazer com que esse corpo, né, volte a respirar bem, né, saia dessa crise, que consiga surgir aí mais santos, mais pessoas que busquem a santidade verdadeiramente, né, e que a gente possa ter essa decisão firme, né, a gente não dê para trás, que a gente não coloque a mão no arado e olhe para trás, mas que a gente, de fato, decida por Cristo e a gente permaneça nessa decisão, aconteça o que acontecer. Como diria Santa Teresa, né? Aconteça o que acontecer, se o mundo acabar, só Deus basta. A gente não mudar a nossa determinada determinação. Gente, fiquem com Deus então, tenham uma ótima noite e um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Boa noite.